Boa noite, igreja do Senhor Jesus Cristo. Que a paz seja com todos, amém. Pai, obrigado por essa noite, no qual nós faremos a quarta ministração no livro de Apocalipse. Nessa noite, Senhor, iremos estudar a segunda carta à igreja de Esmirna. Faz brilhar ainda mais a revelação, Senhor, para nós essa noite. Queremos aprender mais de Ti, tirar uma lição. Queremos sair daqui, Senhor, impactado com esta palavra. Ah, Deus, move nessa noite em nossas vidas e através do poder da oração, onde mais o Senhor quiser fluir, traga vida. Ó Senhor, onde tem o vale dos ossos secos nessa cidade, onde quer que essa mensagem for ouvida, que ela gere vida, gere despertamento. E eu acredito que o Senhor vai fazer isso. Ó Senhor, onde quer que essa palavra for alcançada, que haja arrependimento, que haja salvação. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Dê um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante, ainda que era a Esmirna, mas o que ele diz? Às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Igreja de Esmirna, uma igreja portuária, a 65 quilômetros aproximadamente de Éfeso. Tinha ligações comerciais muito grandes. Ali existia o templo do deus Dionísio, uma idolatria terrível, até porque Esmirna, ela está debaixo da autoridade de Roma. Então a idolatria, ela toma conta daquela cidade também, mas uma cidade muito rica. Mas ela gera um grande problema para os cristãos. Por quê? Porque ela está debaixo da autoridade de Roma. Então os cristãos se manifestam para ganhar alma. Deixa eu dizer algo para você. O cristão genuíno, ele se manifesta para ganhar almas. O legítimo cristão, ele não fica sem pregar para ganhar almas. O salvo, ele tem interesse em ganhar uma alma para o Senhor. E esses cristãos genuínos, esses cristãos cheios do Espírito Santo, eles começam a granjear almas, e eles começam a incomodar a idolatria daquele lugar. Eles começam a incomodar o governo daquela região, e eles começam a passar por uma grande
tempestade que parecia que era só uma ameaça. Mas dai-me ouvido, por favor. A igreja de Esmirna, ela começa a sofrer perseguição tão ferrenha, tão cruel, Serginho, que começa uma matança terrível. E a igreja começa ali na igreja de Esmirna, no ano 100 depois de Cristo, e vai a perseguição aproximadamente até 313 depois de Cristo, ou seja, cerca de 200 anos de perseguição. Eu chorei hoje quando eu estava ouvindo da parte de Deus essa mensagem, quando eu estava estudando a mensagem, e logo após eu falei com o irmão, eu tenho certeza que o irmão percebeu que eu chorei, porque grande é a graça de Deus para a igreja de Esmirna. Por quê, pastor? Porque foi um povo chamado a testemunhar pela morte. Escute isso: 5 milhões de cristãos foram mortos nesse período. O que você fala sobre isso? E eu chorei muito por conta disso, porque enquanto eu fui chamado para pregar para algumas pessoas, ou para muitas pessoas que têm do bom e do melhor no Brasil, a luta que eu e você, o que nós passamos, não se compara, porque aquela igreja ela foi perseguida a ponto de ver os seus filhos sendo mortos na sua frente para deixar de seguir a Jesus. Os esposos viam as esposas sendo mortas em suas frentes para deixar de seguir a Jesus. As esposas viam os romanos matando seus maridos na sua frente para deixar de seguir a Jesus. E eles diziam: mas não tem motivo para deixar Jesus. Por isso que Jesus ele começa, como sempre começa, né, com um elogio. Ele falou: eu sei as suas obras e a sua tribulação. Olha o detalhe: pobreza, mas tu és rico. Por que pobreza? Roma, como autoridade, tira todos os direitos daquele povo. Flávio, deixa eu ministrar diretamente para o senhor. O senhor tem uma casa, o senhor tem uma família, o senhor tem um trabalho, o senhor tem uma igreja linda. Sim. Se o senhor estivesse lá naquele tempo, seria tirado a tua filha, a tua esposa, a sua casa, o seu trabalho. A palavra pobreza aqui no original denota alguém que andava encurvado, de tanta luta, de tanta perseguição, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha o que comer, e eram mortos os seus para dizer: então deixa Jesus. E pasme, essa igreja não deixou Jesus. Hoje você vê tanta coisa ridícula. Não me deu paz do Senhor, não me mandou mensagem, não me visitou, eu não vou mais para a igreja, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu chorei porque, Senhor, a mesma graça que permitiu ele servir fielmente por morte, é a mesma graça que me faz servir a Deus assim. Pobreza, miséria, porque a intenção de Roma era: deixe de servir ao Senhor Jesus. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Eu não disse ontem, a igreja de Éfeso era profética, a igreja que iniciava, a igreja que trabalhava, a igreja que, mas de tanto conquistar e prosperar e crescer, perdeu o amor. Essa igreja também é profética, porque ela fala da igreja que é perseguida. Obviamente não se compara. Aqui no Brasil estão tentando, né? O comunismo aí, os petistas, né? Os petistas não, os líderes do partido do PT. Os petistas, muitos não têm nada a ver com isso. Às vezes não conhecem, não estudaram, não têm conhecimento. Mas aí há 2 dias entraram numa igreja católica num estado, em outro estado, pararam a missa, arrebentaram com tudo. Mas não é nada, não se compara. A igreja de Esmirna foi atacada, foram mortos. Foi no período em que Nero pega e coloca os cristãos em jaulas com leões, eles têm que lutar.
Eles eram mortos por animais, feras, por feras do campo. Eram mortos, eles eram estraçalhados. E a Esmirna foi um grande divisor de águas, porque se eles negam a Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui para ouvir de Jesus. Você tem sua casa, você tem sua família, você tem seu cantinho, você tem o seu alimento, e você fica de conversa fiada em não servir a Deus com alegria, com ousadia. Você não tem dignidade, você não tem caráter de cristão. Você deveria ter vergonha de si como cristão, ou fazer no mínimo como teu pastor. Hoje à tarde eu chorei, eu fiquei envergonhado, irmão Leonir, porque a vida que nós levamos hoje, e muitos de nós tem uma conversa fiada para não servir a Deus, é desculpas e mimimis da vida. É brincadeira um negócio desse, Wesley? O que te faz deixar a Cristo? Você diante da igreja de Esmirna, você não faz ideia do que é Cristo. Você não conheceu Ele. Você não conheceu. Eles viram a morte todo dia, Ju. Todo dia, miséria todo dia. Começaram a morrer de fome, a humilhação. E negue a Jesus, mas não tem motivo. Nós estamos matando teu filho, mas não é motivo. Nós estamos matando teu marido, não é motivo. Nós estamos matando tua mulher, não é motivo. Nós tiramos a tua casa, deixa Cristo, mas não é motivo. E eles permaneceram fiéis. Bendito seja o Senhor pelo testemunho da igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras. O contemporâneo de João foi Policarpo, que ele começa, segundo os estudiosos, ele começa a ouvir de Jesus pela vida do apóstolo João, o último apóstolo, o que escreveu o Apocalipse. E existem escritos históricos de Policarpo, porque ele andou com o último discípulo vivo de Jesus. Ele tinha entre 16 e 17 aninhos quando ele começou a andar com o homem de Deus. E nesse período que foram matando gente, João morre na sua velhice. Se levanta então Policarpo, ele começa a ministrar com ousadia e autoridade. O que acontece com ele? Como é que ele foi morto, Lacerda? Pegam ele, amarram ele e jogam onde? Numa pilha. Lacerda conhece bem da história da igreja. Coloca ele numa pilha de lenhas e queimam ele vivo por amor a Jesus. Eu não sei se isso me envergonha, mas gerou uma crise em mim estudar o livro de Esmirna hoje. Ô Lacerda, ô Serginho, meus amados discípulos, precioso irmão Adão, meu discípulo amado. Ô Fernando, gerou uma crise em mim. Esquece, Senhor, quando eu falei que eu passei luta, esquece, me perdoa. Qual que é a tua crise, Ted? Qual que é a tua luta? Qual que é a tua luta, Cristo, diante da igreja de Esmirna? Porque eles amaram a Jesus acima de todas as coisas e não negaram. O evangelho continuou avançando. Eu sei a tribulação de vocês, a pobreza, mas entre parênteses está o quê? Versículo 9. Dois, 9. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas entre parênteses está o quê? Mas tu és rico. Jesus diz para eles: eu sei o quanto vocês estão padecendo necessidade aqui. E olha que interessante,
Não teve ninguém para ir pregar: Jesus vai prosperar vocês, vocês vão receber um milagre, Ele vai fazer uma multiplicação. Não, Jesus veio e disse ainda: eu sei que vocês são pobres. Ele não teve interesse nenhum de acabar aquela pobreza. Sabe por quê? Porque Ele disse: na verdade vocês são ricos. Vocês são pobres nessa vida, mas para mim vocês são ricos. Quantas pessoas são ricas nessa terra? Tem dinheiro, tem casa, tem carro. Pode ser você que eu estou pregando essa palavra hoje, mas é um miserável diante de Jesus Cristo. É um miserável. Não é fiel a Jesus em nada. Desleal, ingrato. Você é ingrato. Eles viviam na pobreza, eles não tinham nada. Mas Jesus disse: não, eu não vou mexer com nada, porque para mim vocês são ricos. Nesse momento, quando eu estava lendo aqui, é como se eu nunca tivesse lido Apocalipse, igreja. Eu disse: Jesus, será que diante de tudo que o Senhor me deu, será que eu não sou um pobre miserável diante do Senhor? Porque pode ser que eu tenha, para a glória de Deus, um cantinho de reclinar a cabeça, minha família é a coisa mais linda, saudável, vocês, cidade bonita. Eu falei: Senhor, será que eu não sou pobre? Porque por qualquer pouco que você tenha, que você lamenta e reclama, você é milionário, materialmente falando, diante dos de Esmirna. Eles não tinham nada. Você é milionário. A reflexão é: reveja a sua vida diante de Deus. Pode ser que você está vivendo como um miserável, ainda que você tenha. Ainda que você ache: oh, Deus está comigo, Deus era com eles eram pobres, miseráveis. Não confunda. Pode ser que está indo tudo bem, está tudo certo, eu tenho, estou comprando, estou adquirindo, estou construindo, estou avançando. Oh, Deus é comigo, como Deus tem me abençoado. Parei, mas eles eram miseráveis e o Senhor era com eles. Porque o Senhor não é com quem não tem ou com quem tem. O Senhor é com quem é com Ele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Não tem a ver com coisas, não tem a ver com situações, não tem a ver com o que eu estou passando, tem a ver com quem eu estou sendo para Ele. Aí Ele dá um conselho. Jesus dá o conselho, versículo 10: não temas as coisas que há de padecer. Olha, na verdade é um conselho encorajador. Olhe para mim, por favor. Jesus não faz um esforço: eu vou tirar vocês dessa. Não tenham medo, encare. Aleluia. Estão matando o esposo, a esposa, o filho, a filha, arrancando bens, estão tentando vocês dizer: não quero mais. Então, Jesus, nós negamos o Senhor. Não, o meu conselho é: não temas. Eu não vou livrar. Não temas, não tenha medo. A palavra não tenha medo, a frase não tenha medo significa: segue em frente, encare, deixa o negócio acontecer. Amados, como é que você está recebendo essa ministração? Nós vamos sair daqui hoje assim. Aí você vai chegar na tua casa, você vai olhar para toda aquela belezura que você tem. Você lembra dessa mensagem, por favor? E quando você lembrar dessa mensagem, você vai dizer: o que eu estou fazendo por esse Cristo? Eles preocupavam em gerar vidas. Hoje esse povinho é preocupado com a vida dos outros, só falar mal dos outros, querer bater nos outros. Isso é ridículo. Isso não é ser cristão. Isso é ridículo. É gente incentivando um outro para falar mal do outro, do que o outro faz, do que o outro tem, deixa de ter, deixa de fazer. Para que isso? Coisa ridícula.
Segundo o conselho dele, seja fiel. Ser fiel até a morte. Lá no finalzinho, na parte de baixo. Ser fiel até a morte. A palavra é: tem mais morte para vir, e eu não vou livrar. O que você diz na mensagem da cruz genuína, igreja? Irmão Leonir, eu acredito que é essa mensagem que nos faz refletir de verdade. Porque chegar aqui, é obviamente que quando o Senhor mandar pregar sobre receba a bênção, receba a prosperidade, a gente prega. Mas de tudo que você já tem diante de uma igreja dessa, você fala: meu Deus, eu sou milionário, eu não sabia. Não tenha medo, eu não vou tirar você da pobreza. Ser fiel até a morte, não vou livrar você da morte. Na hora que estiver morrendo, fique, seja fiel. Eu anotei aqui: um chamado a testemunhar pela morte. A igreja de Esmirna. Eu sinto isso por esses irmãos. Deixa eu lhe falar algo aqui. Com todo o meu coração, com toda a fé que Deus me deu. Eu me imaginei hoje, Bia, como é que eu vou chegar naquele grande dia do juízo e eu vou saber que eu estou do lado daquele povo de Esmirna. Como é que você vai chegar lá, Ted, no dia do juízo? Diante de um povo que suportou pobreza, miséria, humilhação, morte. E você superou o quê? Eles continuaram pregando. Tem história atual agora de um pastor que decorou 500 versículos, porque não pode chegar a Bíblia no país dele. Ele decorou 500 versículos para ele pregar a palavra. Você sabe quantos versículos aí? Tem outro país atual, 2022, é tão pobre, que eles não têm condições de comprar ceia. Sabe como que eles ceiam? Mentalmente. Você não tem vergonha disso? Sabe, tudo que eles queriam era estar numa igreja assim, sentada, a coisa mais linda, ó, tela, ó o som, ó o pianista. Sabe o que isso aqui é? Graça. E você anda cuspindo na graça. Isso vai ser você vai pagar um preço caríssimo. Está aqui esse pastor gritando, né? Leia a Bíblia, ore. Sabe por quê? Porque você tem. Porque a graça te permite ter tudo na vida. Tem que ter tudo na vida. Ser fiel até a morte. Eu não vou livrar você da morte. Tenha coragem. Não rejeite Jesus em hipótese alguma. Fale para alguém aí, fala: tenha coragem. Não rejeite Jesus em hipótese alguma. Esteja disposto a perder namorado, namorada, bem, seja lá o que for, por Jesus. Se é que você é da salvação. A palavra Esmirna significa mirra. O que é a mirra? Uma especiaria amarga, era um nome profético. Ele teria que viver uma vida amarga, de dores, de sofrimento, de perseguição. E eles foram tão fiéis, ainda que morrendo, eles continuavam pregando, e as outras pessoas começaram a ver tudo aquilo, aí que foram se arrependendo. Falaram: mas esse Jesus existe, porque eles estão passando tudo que eles estão passando e eles continuam pregando. E você, por tudo que você passa, né, por todo o bem que você tem, você não prega. Como é que seria
Se hoje Jesus escrevesse uma carta às igrejas de Bonito, sabe por quê? Eu anotei aqui. Viemos um tempo de igrejas fracas, povos fracos. Você não vê uma pessoa se manifestando de um modo diferencial. Pessoas fracas na fé. Pessoas fracas, elas não conseguem ficar firme um mês, ou um ano, 2 anos, 3, 5 anos, não fica. Você não vê firmeza. Pensa num povo fraco. Deus vai cobrar de vocês. Um povo fraco que vem na igreja, busca, tem ministério, tem célula, mas quando vai fazer um Reels da vida lá, né? Reels, não sei como é que é o nome lá no Instagram, mete um Luan Santana. Não tenho nada contra o Luan Santana, mas cristão não pertence a esse mundo mais. Mete um sertanejo, uma música do mundo, mas ele está alguma coisa da igreja. Filho do diabo 2 vezes. É isso que você é. Filho do diabo 2 vezes. Sabe, igreja, às vezes eu quero mudar a maneira de pregar, mas quando eu vejo uma carta como essa, a igreja de Esmirna, é isso que me inspira e me motiva a continuar pregando com veemência, com ousadia e com autoridade. Não, o Senhor me chamou para isso, eu não vou recuar. Nós estamos tão bem aqui. Quando eu coloquei essa roupa para vir para esse culto, falei, meu Deus, aqueles meus irmãos de Esmirna, eles não tinham isso. Como é que eu vou naquela igreja linda ali na ICP, com um som extraordinário? Eu vim porque é graça. Consegue entender o que eu estou pregando para vocês? Eu vim porque é graça. Porque quando eu olho, eu faço um paralelo, uma comparação com eles, me dá vergonha, me dá nojo de mim. Triste o que esse povo dessa geração fraca está vivendo. Aliás, não está vivendo, estão mortos porque não fazem nada para Cristo. Triste. Você deveria sair desse culto triste. Você deveria sair daqui se esmurrando com essas verdades da palavra de Deus. Você deveria sair daqui disposto a abrir mão do que esse mundo caído te oferece de oferta, e você tem comido na mesa do diabo. Fique firme, Esmirna, quando houver tribulação. Mais ou menos isso que Jesus quis dizer para eles, Ju. Fique firme. Vocês foram chamados para isso. E eles, sim, Senhor. Quando eu olho para um texto, para um episódio desse, eu não quero nem falar para vocês ficar firme. Ficar firme do quê? Porque quando eu falo fica firme, sabe o que eu quero dizer para você? Continue com essa vidinha medíocre que você vive. Isso, continue desfrutando dessa riqueza. É isso que eu quero dizer, fica firme. Fica firme no quê? Fica firme nisso aí, nessa vida medíocre. Se dedicar ao teu eu, do que é meu. Mas as coisas de Deus vão largando, vão abandonando, vão deixando. Quem um dia pregava já não prega mais, quem um dia tocava já não toca mais, quem um dia, sei lá, quem um dia vinha pelo menos limpar uma cadeira já não vem mais. É isso aí. Tá isso aí. Essa igreja fraca desse tempo, Helder. Que eu jamais vou me compactuar com esses fracos. O que Jesus ele quer nos passar é: igreja, abalado nós seremos, você pode ter certeza. Há lutas que virão sobre nós vamos ficar abalados. Nós vamos nos decepcionar. Meu Deus, quantas decepções e frustrações.
Quem já passou frustração na igreja de Cristo aqui? Dá até vergonha de falar, né? Tá certo. Me frustrei. Me decepcionei. Depois de ouvir uma mensagem, eu vou fazer o quê, meu discípulo? Bebê, passei uma luta. Vai falar? Estou numa luta, pastor. Vai ler o livro de Esmirna. A carta, aliás, a Esmirna. Estou passando por uma dificuldade, pastor. Vai orar e estudar a carta à igreja de Esmirna. Sabe qual a condenação dela? Nenhuma. Não houve. Alguém que se entregou à morte por Cristo. Cristo só chegou e elogiou. Cristo chegou e aconselhou. E Ele prometeu vida eterna a esse povo. Coroa da vida. E o maior livramento de morte, o da segunda morte. Coloque lá. Olha lá. No finalzinho, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não tem problema, pode morrer por mim nessa vida, isso aí. Porque realmente na morte que há de vir, que é a segunda, condenação eterna, que é o inferno, e posteriormente lago de fogo e enxofre, vocês não vão ter. Onde a vida será separada de Deus, não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance. Lá, essa morte não vai conseguir pegar vocês. Nessa vida, em algum momento a morte vai vir, mas na próxima, para vocês ela não vai vir, porque vocês são fiéis, vocês suportam, vocês aguentam. Eis que o diabo lançará alguns de vocês, vocês serão tentados. Tentados. Primeira palavra para tentados, peirazo, significa explorar. Eles foram explorados, mas eles não negaram a Jesus. Segunda palavra, eles foram testados, não negaram. Tentados, não negaram. Eles foram provados, não negaram. Satanás se esforçou para seduzi-los, mas eles não se renderam. Não se renda à sedução de Satanás. Tudo quanto é ataque do diabo que veio sobre eles, ficaram firmes. Eles ficaram firmes. E 200 anos depois, levanta-se um homem chamado Constantino. E ele vê que aquele povo só aumenta. Ele queria governar, e a maneira dele conquistar era com o maior número de pessoas. Ele observa que eram os cristãos. Aí ele cessa. Deus usa ele para cessar 200 anos de provação, 200 anos de morte, 200 anos de miséria. Alguém falou aleluia, isso é muito interessante. E aí o que acontece? O evangelho se empodera, pega força, onde ele chega até nós, nessa bonança de vida. Para mim encerrar, nós vamos ficar de pé e orar. Porque pode ser que essa vida tão linda que nós levamos, ela vai ser para nossa condenação. Porque meu precioso discípulo Danielzão, a gente não dá nem para falar que comparar algo que a gente passa com eles. Não.
E eles suportaram, viveram, continuaram pregando e romperam e cresceu a ponto de Constantino chegar e dizer: não dá para mexer com esse povo mais não. Aí cresce. Chega aqui em Bonito, chegou em nós. Você pode ficar de pé aplaudindo ao Senhor? Eu sei que talvez envergonhado. Aplauda o Senhor. Eu sei que talvez decepcionado consigo. Eu sei que talvez, sei lá, dá a palavra que você está sentindo aí, medíocre, realmente alguém que não é digno, alguém que só consegue ver a graça. Sim ou não? É só a graça. Sabe como que eu me vi e é em verdade? Eu quero que você se veja assim hoje, Lacerda, Christopher. Eu me vi assim, recebendo tudo de graça. Se alguém começar a dar as coisas para você e fazer as coisas para você tudo de graça, não é chato? Deixa eu contar uma coisa, e eu quero honrar ela, até porque está no YouTube, a irmã Rosenir. Ela por 2 anos ela deu alimento para mim e para minha família, quando nós chegamos aqui no restaurante dela. Por 2 anos essa mulher fez isso. E mais, quando eu tirei minha habilitação, ela pegou e deu o carro. Ela andava a pé e ela deixou o carro dela comigo. Quem lembra disso aí? Que mulher de fé. Mas chegou um tempo que era tão constrangedor, porque ela dava alimento, ela dava o carro. Chegou um momento que nós chegamos para ela e dizemos: chega, irmã Rosina, nós não queremos mais, não dá mais. Tá bom, muito obrigado, foi muita bênção, porque é tanto amor, é tanto carinho, é tanto cuidado, é tanto zelo, que nos constrangeu ao extremo, a ponto de dizer: não. Eu estou me sentindo assim com Jesus diante dessa mensagem. É obviamente que não tem nem como dizer não, porque é graça, é amor, Ele vai continuar dando. Mas a maneira que eu me manifesto para tudo isso, olha essas preciosas mulheres aí com suas criancinhas no braço que Jesus deu. Isso é graça. Olha os pais que têm suas filhas na presença de Deus, celebrando, dançando para Jesus. Isso é graça. Mas como é que você está se manifestando para Ele? Olha os filhos lindos que se tem. Isso é graça. Mas qual que é a resposta para o Evangelho? Olha isso, olha que coisa mais linda, meu bem. Mas qual que é a resposta para o Evangelho? Essa mensagem hoje me fez cair em si, e eu me senti envergonhado. Olha, Senhor, Ele não está pedindo nada em troca, mas você deveria viver de modo desesperado por essa graça, só isso. É só isso. Está tudo tão bem, glória a Deus. Está tudo tão bem, obrigado. Talvez isso seja o maior problema da igreja no Brasil. Esse é o maior problema. Eu tenho visto a graça de Deus nesses últimos tempos. Quando a pandemia veio, destruindo, matando gente, o Senhor foi dando filhos para algumas pessoas. Isso é graça. Bianca, Bea, enquanto as pessoas celebraram mortes, vocês celebraram vidas, não? Isso é graça. Celção, olha a coisa linda no teu braço, meu precioso. Quanta gente teve que se desesperar com a morte, vocês estão aí, ó, com uma vida linda, linda. Quantas pessoas morreram, mas Jesus, com a graça dele, falou: não, eu vou dar o Ber para o Wesley. Meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo com isso? Oh Senhor, nos perdoe por favor. Nos perdoe por favor.
nós temos casa, nós temos trabalhos. Nos perdoe quando nós falamos, nós passamos por lutas, porque quando nós olhamos para a carta da igreja de Esmirna, nós nos deparamos com uma realidade tão forte, tão terrível, tão cruel. Mas o que me choca, Senhor, não é o quão terrível foi a luta, é quão fiel eles foram. É isso que me choca. Contrapartida, nós estamos diante de uma geração fracassada, medíocre, Pai. Senhor, eu sinto por essa geração. Eu sinto por essa geração que não tem constância, perdeu a força, perdeu o ânimo. Ah, Senhor, naquele tempo o Senhor citou, as pessoas não eram da sinagoga de Satanás, eles eram a própria sinagoga de Satanás. Que coisa terrível. Muito mais hoje, Senhor, quantas pessoas vêm à igreja e eles são templos de Satanás. Por favor, nos perdoa, tenha compaixão, tenha misericórdia. Na verdade, Senhor, eu nem sei porque eu estou pedindo isso. Eu não sei o que falar diante de Ti, Senhor. Eu não sei o que fazer diante de Ti. Oh, meu Deus. Sabe, Senhor, às vezes eu me pego a pensar que eu deveria só ficar deitado de joelhos, sei lá, só dizendo obrigado, obrigado, santo, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Mas é tanta graça, o Senhor me deu saúde, paz, alegria, teu bom espírito, a minha esposa, meus filhinhos, esse povo, essa cidade. Meu Deus, Senhor, por favor, desperta o nosso espírito, por favor, Pai. Se o Senhor não soprar um vento de avivamento e despertar esse povo, Pai, nada vai acontecer. Vai continuar a mediocridade. E eu bem sei, Senhor, que mudança para o Senhor não é o que produz lágrimas, mas é o que produz transformação, mudança de vida, de direção. Mas que haja verdade nas nossas lágrimas, Senhor, sejam impulsionar para uma nova vida em Ti. Eu aplico o Teu precioso sangue, Jesus, sobre este povo, sobre essa igreja, e que possamos sair daqui com essa reflexão na mente, no espírito, na alma, no coração. Ah, Senhor, no nome de Jesus eu Te peço isso. Pai, verdadeiramente o Senhor conhece o íntimo do meu coração. Eu estou com vergonha de Te pedir para nos abençoar, sendo que abençoados já somos. Eu tenho vergonha de falar para o Senhor nos prospere, porque diante desse povo de Esmirna, quão ricos nós somos nessa vida. O meu pedido é, agora eu entendo, Senhor, é que tira nossa miséria e pobreza espiritual e nos torna rico para Ti, Senhor, no mundo espiritual. Esse é meu pedido. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, a palavra.